Bom, estamos de volta. Mais uma aula. Vamos continuar falando sobre as reformas religiosas. E dessa vez nós vamos falar da reforma religiosa lá na Alemanha, que foi feita por Martinho Lutero. E essa reforma ficou conhecida como Reforma Luterana. Acompanhe comigo na sua apostila. Lembre-se, todas essas descrições, não vou a todo momento ficar comentando sobre ela, você sempre dê uma olhadinha nesse início de vídeo, tá bom? Pessoal, porém, todo início de aula nós temos exercícios que ficaram, né, da última aula. Então tem aqui, ó, durante a Idade Média, a Igreja Católica praticou a venda de cargos eclesiásticos, denominada simonia. Pessoal, esse cargo, essa venda de cargos religiosos, ela está em Atos, ou melhor dizendo, esse nome simonia vem de um mago, um mágico, né, chamado Simão, e está lá no livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 9 ao 24. Eu marquei aqui para passar essa referência para vocês, capítulo 8, do versículo 9 ao 24, e ele fazia suas mágicas e encantava o povo ainda falava que ele era o grande, o poder de Deus. Porém, quando ele teve realmente contato com os apóstolos, ele viu os apóstolos fazendo as maravilhas e impondo as mãos sobre as pessoas, e estas, por sua vez, recebendo o Espírito Santo. Ele quis comprar essa fé, ele quis comprar esse direito de ter esse poder também. E um dos apóstolos falou para ele: olha, é melhor você consultar esse seu coração, porque ele está corrupto, né? Ele precisa você se converter de verdade. Então, se você quiser buscar essa referência, vá até lá esse capítulo. Atos capítulo 8, versículos de 9 ao 24. Então, quais foram as principais consequências geradas por essa prática? Nós vimos que a igreja ficou capenga, né? Muitos clérigos que não tinham conhecimento nenhum da palavra de Deus, da palavra da Sagrada Escritura. Então está aqui, beleza? É um crescimento expressivo de clérigos, bispos, cardeais, sem nenhum preparo para ensinar o povo. Então acabava se distanciando, e um distanciamento desses religiosos cada vez maior das camadas populares, pelo fato desses deterem também muitas riquezas. Ok? Continua lá comigo. As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiram contra o quê, pessoal? Não precisa ir nem muito longe, né? Está aqui, mesmo? Contra a venda de indulgências, que era a garantia da salvação. Então, precisa comprar. Coitadinho dos pobres. Então, esses queriam pelo menos um lugarzinho no céu e não tinha lá a grana para comprar. E também contra a autoridade do Papa, que era o líder supremo da Igreja Católica Apostólica Romana. Próxima questão. As práticas dos membros da Igreja Católica desencadearam contrastes. Então, alguns alunos ficaram com dificuldade em relação a essa questão contraste, pessoal, a diferença aqui, ó, de um lado uma coisa, de outro um contraste muito grande, né? Uma diferença muito grande. Então, qual era esse contraste, né? Para você identificar. E muito fácil, lá na apostila. De um lado estavam os fiéis, empobrecidos, praticando o dízimo, que pagavam os dízimos e taxas aos membros da igreja. Aqui não é uma aula para dizer o certo ou o errado, porque a prática do dízimo é muito comum nas igrejas cristãs, não é isso o fundamento aqui da aula, mas é para você perceber esse distanciamento entre o clérigo e o povão. Então, aqui a igreja, havia alguns, ainda bem aqui que não são todos, né? Alguns religiosos muito ricos, donos de extensões de terras e bens materiais. Então, essa é o entendimento que você deve ter em relação à religião cristã e deve continuar tendo ainda até hoje. No início do século XVI,
as críticas ao poder da Igreja Católica tornaram-se cada vez mais recorrentes e amplas. Todas as alternativas a seguir compreendem os anseios e as críticas feitos por reis, nobres, burgueses. Então, cada um desses aqui, eles criticavam, né? Tinham um determinado anseio. Cada um queria uma coisa. Os reis queriam os bens da igreja, nobres também, não queriam influência política. Os burgueses apenas queriam vender lá e lucrar, e a igreja não gostava disso. E os pobres, pois bem, esses aí queriam apenas um espaço no céu e não tinham lá para comprar as indulgências e nem as suas relíquias religiosas. Então, intelectuais também, assim como Erasmo de Roterdã, criticava a igreja, quanto os abusos cometidos, né? Exceto, então, os nobres que queriam livrar as suas regiões do pagamento dos tributos fixados pela igreja, isso aqui os nobres que queriam livrar as suas regiões dos pagamentos dos tributos fixados pela igreja, os pobres que criticavam a igreja, a riqueza do clero e a dificuldade para alcançar a salvação por meio da compra de indulgências, os reis que desejavam confiscar os bens e as terras da igreja em seus territórios e os burgueses que desejavam adotar a teoria do preço justo. Então, está aqui, né? Essa é a resposta. A importância da prensa para o agravamento da crise católica no início do século XVI. Explique. Gente, claro que vocês conseguiram fazer isso aí porque começaram a divulgar as ideias. A partir daquele momento, antes, precisava lá dos copiadores, né, com aquela pena, tinteiro para copiar um determinado livro, ficavam horas, dias. Agora tem a prensa, consegue produzir mais, editar mais, e publicar mais panfletos, livros, etc. E essas ideias passam a circular e facilitar a divulgação. Está aqui, ó. Essa prensa ajudou na circulação de textos, panfletos e livros, né, facilitando a divulgação de ideias contrárias aos interesses da igreja. E aí vem o caso lá do Lutero, né? Quem era esse Lutero? Então, pessoal, diz assim que esse Lutero, ele... Tá aqui, vou falar um pouquinho mais dele, mas vamos aqui primeiro. Está dizendo assim, que no início do século XVI, havia um sentimento muito abalado no povo, a questão religiosa, porque as pessoas ficaram amedrontadas com o inferno. Devem ficar mesmo, mas a maneira que se propagava essa ideia deixava o povo muito temeroso, não é? E então, como fazer para agradar a Deus? O que fazer para chegar? O lance aqui da aula é que você vai perceber que o clero ali, ele vai abusar dessa fé, ele vai abusar desse medo da população. É nesse sentido que nós estamos querendo chegar. Porque, inclusive, a Escritura, ela fala sobre o inferno. Não é esse sentido aqui, a aula de hoje. A questão é o mercado da fé, né? Então, de que maneira fazer para agradar a Deus? Desculpe aí o enrolar da língua. Fazer procissões, penitência, se açoitar em público, como se aquilo fosse fazer com que os pecados delas fossem eliminados, e elas suplicavam o perdão a Deus, né? E isso aí virou uma obsessão, né? Uma obsessão naquela época. E também misturado, olha só, com ambições materiais, protestos sociais que haviam para todo lado, políticos de vários tipos. Então, aqui nesse momento que nós estamos entrando aí para a Idade Moderna, né? Nós já havíamos entrado aí para a Idade Moderna, esses lados, todos os lados, político,
religioso estava num emaranhado aí, né, polvoroso. E a igreja, então, ela vai definir o que é sagrado, quais são os sinais da graça divina para o povo. É o batismo, né, que o recém-nascido vai lá receber o nome cristão dele. Depois vem a crisma, que vai confirmar esse batismo, geralmente nas igrejas cristãs que batizam os seus filhos quando criança ainda, quando ele chega numa certa idade, chamada idade da razão, eles confirmam essa crença, né, naquilo que os pais deles creem também. Já em outras igrejas, que nós vamos falar depois, nas igrejas evangélicas, a maioria é diferente. Claro que as igrejas, por isso que eu falei que algumas igrejas ainda chamadas de tradicionais, elas ou históricas, elas mantêm coisas parecidas com a igreja católica. Já as demais só batizam quando já está lá com seus 12 anos, mais ou menos. E em diante, né? A Eucaristia, que é a ceia. Então, nós temos aqui a hóstia, que é o corpo de Cristo, e o vinho, que é o sangue de Cristo. A confissão. O cristão vai lá contar para o padre os seus pecados, claro, de uma forma secreta, pelo menos se pensa nisso, e depois ele vai pagar as suas penitências espirituais, rezar lá com o terço, etc. Também subir escadas, andar não sei quantos quilômetros lá a pé. E a ordenação, quando o clero faz voto de castidade, né? Geralmente para ser padre, ele precisa fazer esse voto de castidade, de celibatário, né? Ele não pode casar, nem namorar, nada disso. E também pobreza e obediência. No caso, agora, recentemente, não sei se existe a pobreza, mas estou falando aqui daquela época, né? Prometendo dedicar a sua vida a Deus. Os tempos mudam. O matrimônio, né? A celebração do casamento e a extrema unção, que vai ungir, né, os enfermos para salvar a alma deste, e hoje é chamada de unção dos enfermos. Em oposição, então, a esses 7 sacramentos, vem os chamados 7 capitais, que é a luxúria, que é um desejo extremo pelos prazeres sexuais. O sexo não é proibido, mas a leviandade aqui, a maneira ilícita, né? E desejo insaciável, né? No caso aqui, a soberba, é a vaidade, quando fala bem de si mesmo, divulga as próprias qualidades, né? Reais, o que ela imagina que tem, beleza, o seu poder, o posse de bens materiais, né? Aquela vanglória. E o Papa Gregório I dizia que isso aí era o pecado original por excelência, que ela é a rainha dos pecados, né? Domina totalmente o ser humano, aí já era. Vamos lá, a terceira é preguiça. E quem não gosta dessa, hein? Gostar de não fazer nada, olha a preguicinha aí batendo na porta. Né? Ficar no ócio, evitar o trabalho. E principalmente aqui a preguiça de ir aos cultos, né? Nos domingos, dias santificados, etc. E mais a inveja. Essa aqui ninguém tem. Cobiçar o que pertence a outra pessoa. Né? Desejar o que ela não tenha. E ainda se sentir mal, né? Com o que não tem e começa a desejar também que ninguém tem. Aí o negócio ferve, né? Então aqui, olha, uma cena, né, de não querer ver a alegria dos outros. Você sabe que existe isso, pessoal. A gula. Esse aqui é o pecado que diz que deixa marcas visíveis.
não vou entrar em méritos aí, mas já houve épocas em que ser olicim, né, gordinho, era a moda. Mas aqui o pecado é o da gula, é o desejo insaciável de comer e beber. A avareza não é a questão da pessoa não ter o dinheiro, não ser rica, mas é que ela, para ela, nunca é suficiente. Ela não divide, segura, não, às vezes nem investe aquele dinheiro para dizer que tem. Aqui, ó, essas pessoas poderosas, bem-sucedidas financeiramente, desperta admiração nos outros, né? Inspira filmes, livros, etc. Mais um, a raiva, chamada também de cólera ou ira. Irai-vos, mas não pequeis. Então, nutrir esse ódio, o ódio é mortal, né? Nutrir o sentimento de vingança. Então, isso a igreja, ela prega isso também. E Lutero, quem é Lutero, né? O monge que desafiou o Papa. Ele viveu lá numa cidade chamada Eilsben, na Alemanha, né, na Alta Saxônia. Na época não existia Alemanha unificada, como nós falamos hoje. E esse nome da cidade significa aqui, ó, viver no gelo. Fazia um frio lascado lá na cidade dele. E hoje ela faz parte do patrimônio da humanidade, desde 1997. Então foi lá onde Martinho Lutero nasceu. E o pai dele percebeu que Martinho Lutero tinha uma inteligência fora do normal, né? Pelo menos o pai dele, e vai encaminhá-lo para a Universidade de Erfurt, lá no centro da Alemanha atual, certo? E como o pai dele percebeu isso, ele vai estudar lá na universidade, vai ser um excelente estudante, vai ler muito, gosta de música também, inclusive ele tocava o alaúde, que alguns falam que esse alaúde é o precursor da guitarra. Deveria ter colocado uma imagem aqui, mas não trouxe. Fazer o quê? Então, Lutero, ele é um homem muito religioso, adora ler a Bíblia, e ele lê a Bíblia em latim, porque até então a Bíblia era escrita em latim, lida em latim. Não era lida na língua daquele povo ali, na língua nacional. E Lutero diz que ele saía para visitar, pouco saía, quando saía lá da onde ele estudava, era para visitar os seus pais. E numa dessas visitas, lá no ano de 1505, uma tempestade vai se defrontar com ele no caminho e ele vai ficar apavorado, né? Vai pensar que vai morrer e ele pede um socorro para Santa Ana, o devoto de Santa Ana, e ele vai prometer para ela que se ela o ajudasse, ele ia se tornar um monge. E ele saiu vivo e realmente ele cumpriu a promessa. E ele vai se tornar um monge. Não era isso que o pai dele queria, mas ele vai se tornar um monge. E enquanto isso lá em Roma? Enquanto isso em Roma, os papas estão vivendo aqui, ó, na riqueza e no luxo. Muitos clérigos desrespeitando aquele voto de castidade, namorando, bebendo, na orgia, certo? E vendendo a salvação, as indulgências, e aquilo desagradou profundamente o Lutero. E aqui tem uma imagem chamada O Inferno, um quadro que foi pintado a óleo, e esse quadro ele faz uma crítica, e você vê que são vários padres aqui, ó, né? Vários padres que estão lá no caldeirão do inferno. Isso aqui não é padre não, né? Pois Lutero, pessoal, tinha entrado para o mosteiro chamado agostiniano, que ele seguia as ideias do Santo Agostinho, que viveu ainda, se nós fizermos aquela linha da história, né? Ele viveu lá ainda na Idade Antiga. Assim como outros entram para as ordens dos franciscanos,
que são seguidores de São Francisco de Assis, tem outros que são os dominicanos, que seguiram a ordem de São Domingos de Gusmão, e ele, no entanto, era um agostiniano. Uma questão aí de informação para aqueles que gostam. Tem gente que adora esse tema aqui. Então, Lutero vai desafiar a igreja, porque não era todo mundo que estava vivendo aquela prática de o clérigo corrompido. Claro que havia outros estudiosos, monges, pensadores, que viviam uma vida sagrada e condizente com o Evangelho, e eles começaram a defender, então, que esses clérigos eles pregassem de acordo com os Evangelhos, de acordo com aquilo que está escrito nos Evangelhos de Jesus Cristo, aquilo que fala da vida de Jesus. Então, pessoal, a história, ela também faz assim comparações, você tem que olhar para o passado, comparar com o presente, ver as semelhanças também, as diferenças, aquilo que permaneceu, aquilo que não permaneceu, aquilo que mudou, as mudanças e permanências. Então, hoje, você faça uma reflexão se há o que está acontecendo na igreja cristã. Na igreja cristã de uma forma geral. Então, o que está acontecendo? Será que a venda da fé? Será que a fé hoje se compra? Como eles estão apresentando esse reino dos céus? Então, assim que eu faço com meus alunos, eu sempre promovo essa crítica em sua mente, que ele tem essa capacidade de enxergar. Vamos lá, continuando. E por hoje, pessoal, vai ficar só esse ponto, tá bom? Da aula. E você vai responder para mim. Na próxima aula, nós vamos corrigir, aponte alguma das principais turbulências que afetaram a aliança entre o papado católico e o Sacro Império Romano Germânico, o Sagrado Império Romano Germânico, no início do século XVI. Vou pedir para que você dê uma consultada aí na Bíblia, né? Dá uma lidinha. Na Bíblia, não, né? No conteúdo. Na Bíblia também, por que não? Não vai falar sobre isso, mas vai falar sobre a vida de Jesus. E a reforma protestante tem seus fundamentos iniciados no estudo e na doutrina defendida por Martinho Lutero. Sobre sua atuação como líder religioso, assinale a alternativa correta. E aqui uma referência diferente que eu peguei, porque eu busquei também algumas imagens aí que você viu. E é isso. Mais uma vez, bons estudos para você. Espero que vocês estejam conseguindo cada vez mais entender esse processo dessas aulas que eu estou ministrando para vocês através desse vídeo e consigam se atualizar. Aqueles que estão, talvez, por uma necessidade um pouquinho atrasado, que a internet não ajudou, ou não conseguiu você administrar o seu tempo, porque acontece isso, mas fica a dica aí. Revise as suas videoaulas ou acesse-os caso você não tenha feito isso. Um grande abraço e até a próxima aula.